inquietantes que medeiam um diálogo entre gerações, um diálogo entre épocas, mas sempre mostrando um país ao mesmo tempo moderno e arcaico. São os contos de Garrafas que Sonham Macacos, de Everardo Norões. Contos inquietantes, densos e, sobretudo, contos que dialogam com a mais intensa da literatura brasileira. Everardo, vamos falar um pouco sobre o Garrafas que Sonham Macaco, né? Seu novo livro de contos. Isso. Há um aspecto que já chama a atenção no seu livro, que é esse diálogo entre o passado e o presente. Você tenta mostrar uma sociedade moderna, mas que está toda, de certa forma, prestando uma certa reverência ao passado. Há um diálogo constante entre os fatos passados que reflete nos seus personagens mais modernos, né? Podemos falar assim. Sim, sim, Como é que se sim. dá esse diálogo entre passado e presente nesse seu novo livro? Eu acho que esse diálogo entre passado e presente, Maurício, é um diálogo, de uma certa forma, que tenta retratar a sociedade brasileira. Você sabe que nós, eu, pelo menos na minha idade, vivi toda uma parte da chamada democracia, que nem é tanto democracia brasileira, mas que havia um certo respeito dos políticos, um certo respeito das personalidades, dos poetas, dos romancistas, enfim, a literatura era alguma coisa de importante na vida brasileira. E isso passou a se deteriorar aos poucos, de forma que nós temos hoje uma sociedade que é completamente, digamos, eu acho que um pouco fora dos trilhos. Então eu tento, mais ou menos, fazer com que, pelo menos a minha literatura, seja um pouco um chamamento de atenção a esse aspecto tão contraditório da nossa sociedade. Mais ou menos esse é o meu objetivo principal, digamos. É uma literatura muito imaginativa, mas ela é muito descritiva também, né? Você trabalha muito com chamando o leitor para o cenário onde se dá aquelas coisas e fazendo paralelos muito interessantes. Por exemplo, a prisão do do Gregório Bezerra com o quadro onde o Bruegel demonstra cenas de torturas, né? Quer dizer, como é esse diálogo também entre o real e o imaginário? Eu não sei se é um diálogo entre o real e o imaginário, porque o imaginário que nós pensamos em relação ao quadro de Bruegel foi uma realidade de alguns séculos atrás. Então, eu acho que essa interseção é um pouco, talvez, para chamar a atenção que, na realidade, o homem mudou muito pouco nessa sua voracidade de poder, nessa sua crueldade humana, né, nessa sua guerra de classes. Então, isso é uma coisa que vem sendo vivenciada de forma diferente. Ou seja, os espanhóis usavam a tortura de certa forma, mas no Brasil você sabe que nós usamos, no Chile nós usamos, quer dizer, nós, quando eu digo nós, falo como um ser humano, alguém da humanidade. Então, acho que é essa a visão que eu tenho. Que, no fundo, o homem besta mudou muito pouco, apesar dessa chamada civilização. Então, eu tentei jogar um pouco com isso, digamos. E jogar também um pouco com as diferenças culturais. O conto alemão Comido por Urubus, por Sim, exemplo, ele tenta falar de uma inadaptabilidade com a realidade vivida pelos personagens. Os personagens, me parece, estão muito desafeitos àqueles ambientes em que ele decide viver. O ambiente ele é hostil e eles não conseguem vencer essa hostilidade, né? Vários dos contos, mas sobretudo esse, faz essa incompreensão do homem diante do ambiente em que ele está inserido. Há também essa busca de refletir sobre isso também, não é? Os contos também buscam esse tipo de reflexão. eu acho também, Maurício, que mesmo a literatura, digamos, abstrata, ela sempre tem um pé no real, não é?
É, e você, eu acho que é importante a gente pegar, às vezes, fatos reais e transformar esses fatos reais em narrativas que, em torno de coisas que nos chocaram. O caso do alemão, eu posso até de revelar a origem do conto, que é uma coisa que o escritor nunca deve fazer, mas acho que não tem problema nenhum. Acho que o que conta na narrativa não é o fato em si, é a forma como você narra, não é? Eu, por exemplo, gosto muito de narrar sem adjetivos. Eu acho que quem adjetiva os textos fica botando brincos no personagem. Eu sou um pouco contra esse formato de literatura. E eu acho que a realidade existe. É, os, os pecados capitais são 7, os mandamentos são 10. E essa coisa não foge muito desses desígnios, digamos. De fato, essa coisa do alemão, o fato é que na minha cidade, eu sou do Crato, Ceará, que você conhece, depois da guerra, nos anos 50, apareceu por lá um casal de alemão. E a história ficou mais ou menos incontada. O fato é que esse alemão teve contato com os padres alemães do Crato, e depois de um certo diálogo com alguém do seminário, o alemão eh, rumou em direção à Serra do Araripe, se perdeu e morreu. Né? Esse caso, ou seja, é um fato. Eu não sei o que é que aconteceu na conversa dos dois, eu imagino também o que é que poderia ter acontecido se ele não tivesse morrido. Mas há um fato real, um fato. Construir toda uma história para fazer esse diálogo entre o que você chama o diálogo entre o passado e o presente. Você está sempre buscando, de certa forma, pontear a sua literatura com sinfonias, por pintores, por músicos. Há sempre uma busca entre comparativos entre o exercício da escrita e o exercício de outras artes, né? Quer dizer, é como se o mundo artístico, na verdade, ele se completasse em si, né? Há também uma intenção nesse sentido, né? Sim, eu acho que de fato há uma intenção nesse sentido, porque as artes se completam. Durante vários séculos, todas as artes, de uma certa forma, se completaram. Eu acho que no nosso século é que tende a haver essa ruptura, no meu entender. Eu acho que é importante a gente buscar um elemento de cada artista, de cada arte, etc. Isso está muito claro já no primeiro conto que abre o livro, que é o conto em torno do quadro de Bruegel, que começa com um filme, né, com um cinema, de um diretor polonês, como é citado no livro, e depois a coisa passa até você chegar ao quadro do Bruegel, os espanhóis, etc. Enfim, até findar com uma canção meio hippie, numa passagem assim meio estranha, mas enfim, é por aí. O sentido do conto, né? Que é o recorte, né? Sim, O sim, recorte de uma cena, normalmente, tradicionalmente, isso seria a forma do conto. O seu conto extrapola um pouco isso, porque ele parece que falar de um sentimento, eles parecem falar de um sentimento, sobretudo geracional. Ele está muito apegado às crenças, digamos assim, da geração que se formou ali na década de 1960. Há sim. realmente essa intenção de buscar esse ideário dos anos 60 para refletir o ambiente de hoje? Não, eu acho que não. Eu acho que é importante narrar determinados fatos eh, e colocá-los no contexto histórico, mas não, pelo menos eu não tenho essa intenção. Eu acho que um jovem de hoje, por exemplo, jamais pensará como eu pensei há 40, 50 anos atrás. Seria uma utopia um pouco, digamos, idiota. Eu acho que o mundo mudou e todas as utopias vão sendo, pouco a pouco, renovadas, até porque o mundo funciona dessa forma. Não, não, não existe não houve essa intenção. Se essa intenção perpassa os contos, pode até ser que isso ocorra, mas não há essa intenção. Não foi a intenção, né? Mas Não, não foi a intenção. do próprio conto que titula o livro, né? Sim, sim, Há aquele ambiente meio que romântico, um romantismo meio trágico, né? Que se viveu muito naquele período, reflexo também um pouco do certo
glamour que se fazia em torno dos bares dos anos 50, sim, né? sim, Então, sim. há todo a busca da revivência, embora essa busca acabe sendo frustrada, pelo menos para os personagens do conto, né? É. Então, quer Você dizer, pegou, você pegou um conto que, na realidade, eu cito muito antes do que você imagina ser a década de 60, porque, na realidade, eu fiz aquele conto, isso eu posso dizer, mas deveria ser até um segredo. Eu fiz aquele conto pensando no avesso de um conto de Hemingway, de fato, que é um conto que talvez você conheça, que se chama Montanhas que Parecem Elefantes Brancos, né? Que é uhum, exatamente aquele diálogo de dois personagens, masculino e feminino, numa estação da Espanha, naquela época da Guerra Civil, e não acontece nada, né? Então, eu imaginei que os dois poderiam se reencontrar algum tempo depois, lá em Barcelona, naquela história toda, e também não acontece nada, mas não acontece nada de outra forma. Até o título faz referência ao anis, né? Que antigamente era o anis del Toro, etc. Enfim, tem alguma coisa para que algum leitor que tenha lido Hemingway um dia possa captar esse jogo, ou esse espelho um pouco torto, digamos. né? E a paixão dele pela Espanha, né? Ele tinha Pois é, uma exatamente. certa adoração pela Espanha e até vai viver em Cuba em decorrência disso, né? É, eu não sei se é a impossibilidade dele ir para a Espanha, mas o que ele acha mais próximo, pelo menos do que ele viveu nos anos 20, 30 ali na Espanha, ele tenta reviver ali em Cuba, né? Até É, no, porque Cuba era um pouco no, isso, né? exatamente. Era, No fundo, ele gostava de morrer, né? Um pouco. Ou seja, ele uhum, procurava lugares onde ele pudesse morrer heroicamente. Eu acho isso. Mas esse conto uhum. dele é um conto que foge um pouco dessa situação. Um conto, de fato, enfim. Eu estou abrindo aqui o jogo, mas eu tenho um amigo escritor que se chama Sólia, né? Um escritor que você talvez conheça, e ele gosta de decifrar meus contos. De vez em quando ele me manda umas, umas, umas observações. Ah, eu encontrei o personagem, seu conto é fulano, esse aqui. E ele acerta bastante. Então, já estou abrindo o jogo desse conto para ele não dizer que foi ele que descobriu. Estou abrindo o jogo aqui. O importante da escrita não é o que você conta, no fundo. É a forma como você conta, né? Você tenta... Posso até escrever um conto de Machado de Assis de outra forma, tendo o mesmo percurso de Machado de Assis, né? É como você escreve. E você tem essa preocupação com a forma, é perceptível, né? Claro, é perceptível na sua narrativa, a ausência dos adjetivos, que a gente já falou um pouco sobre isso, e aquilo que se convencionou hoje chamar pela crítica mais atual, da necessidade dos silêncios dentro da Sim. narrativa, né? Como é que isso funciona na sua literatura também? Porque muita coisa fica para que o leitor, de certa forma, escreva o conto junto com você, né? Quer dizer, como é que fica também essa questão? Eu acho que é importante você tratar o leitor como parceiro, e não como alguém passivo, né? E eu acho que quando você coloca muitos adjetivos no texto, é quase como se você dissesse, você não está entendendo muito bem o que eu estou escrevendo. E eu acho que o texto, a melhor definição do texto que eu acho é do Isaac Babel, que ele diz que o ponto final de uma frase tem que ser como um tiro de pistola, de alguma coisa do gênero, numa guerra. E, de fato, num mundo em que você tem tantas solicitações, internet, o cinema, você não pode cansar o leitor com uma leitura que tenha uma quantidade imensa de adjetivos, que floreios, etc. Isso é uma coisa que isso aconteceu no século XIX, começo do século XX, mas eu acho que hoje a linguagem tem que ser seca, porque o leitor hoje tem bastante ferramenta para não precisar do adjetivo exagerado, né? Isso é o que eu acho. A gente poderia ver a visão que
o Graciliano Ramos falava, né? Sim, Aquela aquelas 20 palavras girando em torno do Sol, é, exatamente. Que o João Cabral que o retoma João Cabral perfeitamente, retoma, né? né? O João Cabral no poema É, A Graciliano Ramos, ele diz aquelas 20 palavras girando em torno do sol, sim, né? E o Graciliano Ramos, segundo o Joel Silveira, faz um comparativo com as lavadeiras de sim, Cabrangola, né? exatamente, exatamente. Espreme, espreme, É. espreme para Espreme, deixar, espreme, né? para deixar. É. E que ele compara também com o chamado cante a pale seco, né? Sim, Que é o o Cabral. cantados, o cantado flamenco. O flamenco sem acompanhamento, o flamenco só voz, né? Você não Sim, precisa de... é tão profundo que qualquer instrumento que acompanhar destoa, né? Mais ou menos isso. sim. O João Né? Cabral realmente, E, para mim, é um grande mestre da língua portuguesa, sem dúvida, da poesia também. e curiosamente, ele que negava o lirismo é um profundo lírico também, né? Profundo lírico, sem dúvida. É Sim, porque o contra... lirismo não precisa. Aí sim, aí o lirismo não precisa de adjetivo. O lirismo é É, apenas substantivo, né? O verdadeiro sim. lirismo é substantivo. Não sei se você concorda, mas eu acho isso. Os seus contos também, ele, curiosamente, como é que a gente poderia falar isso? Ele parte de algumas visões trágicas da vida, aquela questão do Relho, da Marta, que, 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 que de certa forma encanta sempre, né, no imaginário desses personagens. Mas é interessante porque é uma tragicidade preenchida pelo lirismo, claro, a gente já está disse um pouco Sim, sobre isso, e de certa forma ele cria um encantamento com isso, né? Quer dizer, é como se você não é que você adoçasse o trágico, mas é que você acaba transformando o trágico em algo natural. Houve uma intenção nesses cursos, nesses contos, de mediar a literatura pela normalidade da vida. Como é que você trabalha isso também, né? Porque tem muita tragicidade. O não, Reilho, por exemplo, é é, trágico é, é. pleno, né? Ô, Maurício, mas essas histórias que eu conto, de uma certa forma, foram histórias que eu também vivi. Daquele sertão lá que você conhece, que essas coisas acontecem, né? Eu, por exemplo, quando era estudante, jovem, 15, 16 anos, o meu colega de carteira, né, tornou-se um assassino quase profissional, né? Ele assistia aula com revólver debaixo da carteira. Enfim, essas coisas aconteciam no Brasil. E sei lá, Uhum. talvez aconteçam hoje. Então, não tem nenhuma... Eu não sinto nenhuma necessidade de fortalecer esse tipo de comportamento, mas para mim eram coisas naturais. Você na sua rua assistir a um tiroteio onde morre duas, três pessoas, era comum, era no Brasil. Para quem tem a minha Sim. idade, naturalmente. Hoje em É. dia, você mata de outra forma, né? Eu diria, se você pudesse dizer isso, que antigamente a morte tinha mais nobreza, o crime tinha mais nobreza. Hoje o crime não Sim, tem mais sim. nobreza, né? Hoje o crime está industrializado. Banalizado, né? A questão de um certo saudosismo de uma época, não é saudosismo, mas é uma certa visão de uma época. Há muito, por exemplo, do Recife nos seus contos, embora Sim, sim. não se diga É. Recife com muita clareza. Essa necessidade de pontear as paisagens. Seus contos também têm muito disso, né? De tentar levar o leitor para dentro daquelas paisagens, Das né? Você paisagens. trabalha muito com Exatamente. essa questão da paisagem. Sim. Como é a carpintaria? A carpintaria, que eu acho que toda história tem um cenário, não é? Embora o cenário você possa tratar de uma forma seca, mas você tem que situar o personagem em algum lugar. E Recife foi o lugar da minha formação, então é normal que você carregue nas costas todas essas penitências, de alguma forma, né? Você é mineiro, você escreve de uma certa forma, eu acho que porque o Brasil, no fundo, são países. Você vai, por exemplo, na Espanha, você tem quatro Espanhas numa Espanha só. A Galícia, né? País Basco, Uhum. enfim, Castela, enfim, Catalunha. O Brasil, você tem quantos países? Que relação eu tenho culturalmente com alguém que está na fronteira do Uruguai? É quase.
impossível, né? É, Então, eu acho que quase um essa outro questão do país. cenário, essa questão do cenário, é, que o cenário não seja determinante, mas eu acho que é importante o cenário. E eu sou muito influenciado, de uma certa forma, por escritores que prezaram essa coisa do cenário, como, por exemplo, Moreira Campos, que eu acho que, injustiçadamente, Esquecido. não é considerado como um dos maiores contistas do Brasil. Não sei se você Uhum. concorda comigo. Eu Sim, até sim, é esquecido. Um dos fiz essa esquecidos. menção quando eu recebi o prêmio Portugal Telecom. Eu disse, eu sou, de certa forma, um discípulo de Moreira Campos, que eu considero um dos maiores contistas brasileiros de todos os tempos. Mas ele nasceu no Ceará, E, coitado. Então, a coisa aham, está meio pois é. complicada. É, a questão do Dalcídio Jurandir, Pois teve é, muitos que tem exatamente. por aí. Tanta gente, né? Agora, você é um leitor, pelo menos permanente, da literatura atual. Como é que está a literatura? Como é que você está vendo a nova literatura no Brasil? Você tem acompanhado? Como é que você está vendo isso? Um pouco de longe, porque, sei lá, talvez eu possa dizer que alguém, não sei quem foi que declarou isso, que depois de uma certa idade você só lê os clássicos, para você tá certo que ali. Não, mas eu leio. Eu tenho uma certa dificuldade de acatar certas coisas, inclusive. Até porque eu fui até agora eu fui jurado do Prêmio Oceanos e tem passado por minha mão muitos livros que às vezes você lê 3, 4, 5 páginas já se dá conta do que vem depois e é obrigado a ler, mas lê com certa penitência. Acho que Uhum. nossa literatura está carente de muita coisa. Certo. Bom, mas Você concorda? sim, sim, sim. Você também. Né? Eu, de vez em quando, eu também que leio, né? Eu fui agora coordenador de um prêmio literário, o prêmio Sim, Candango de Literatura, senti muito isso sentiu isso também, também. né? É. Tem essas coisas. Mas a gente acaba tendo esperança de que Não, eu acho que de vez em quando é, encontra, né? Afinal de melhores contas, dias virão. quem pesquisa diamante vai encontrar Acaba entre os encontrando. É. cascalhos, né? Tá ótimo. Noronha, foi uma conversa muito interessante. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Ora, Maria, Um eu grande que abraço. agradeço, eu já sou seu fã há muito tempo e temos amigos comuns também, né? Você já Sim, sim. falamos sobre isso. Enfim, É. qualquer dia, se Ao você vi- aparecer lá por algum lugar, que eu não sei onde é que eu vou estar daqui a algum tempo, mas enfim, que haja alguma coincidência nesse sentido. Olha, Ótimo. obrigado por ter Você é me um mandarim. convidado.